Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Peço que dê um joinha no vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal Filogay. Se inscreva aí, tá? Peço a você essa gentileza. E hoje nós vamos falar sobre um tema que vem mexido muito com a minha cabeça e que eu tenho falado sobre ele durante as aulas passadas. Por quê? Isso é uma novidade para mim. Eu falo com vocês, gente, uma novidade para mim. E qual é essa novidade? É este livro aqui que eu imprimi. Eu tinha ele em PDF e fui obrigado a imprimir, ó. Tá escrito aqui, ó, Legado Roubado. Legado Roubado, desse autor aqui, ó. Vou falar o nome dele completinho para vocês, ó. George Granville Monnat James, mais conhecido como George James. Então a aula de hoje vai ser sobre este livro aqui, ó, Legado Roubado. Mas por quê? Por que que eu resolvi estudar esse livro? Eu resolvi estudar esse livro porque o professor, um colega meu, professor José do Carmo, ele me enviou esse livro em PDF e eu comecei a ler este livro e, trocando ideias com ele, eu modifiquei toda a minha cabeça. Aí vocês vão perguntar, que modificação foi essa na sua cabeça, professor? A modificação foi a seguinte: eu tenho 21 anos que eu me formei, tem 21 anos que eu sou professor de filosofia. E o que que acontece? Eu nunca tinha ouvido falar sobre o conteúdo deste livro. E qual é o conteúdo deste livro? É lógico que eu não vou falar tudo aqui, mas eu simplesmente quero aguçar a curiosidade de vocês, para vocês lerem este livro. Você que gosta de filosofia, e você que gosta de matemática, você gosta de Pitágoras? Você é formado em matemática, a ciência pitagórica, a escola pitagórica, Você que gosta disso, ó, então leia esse livro. E qual é a novidade, Qual é a novidade? O que que esse livro vem dizer de novo? A novidade deste livro, E olha que para eu, chegar a essas conclusões, isso que eu estou falando, olha aqui, ó. Fui atrás dos meus livros de história da filosofia, ó, tudo fininho, ó. Olha aqui, uns livros fininhos, Olha aqui, ó. Eu fui pesquisar, viu, gente? E fora livros em PDF, eu também estou pesquisando o livro As Origens, a origem africana da civilização de um autor africano. Então, assim, esse livro aqui fez eu voltar a várias pesquisas, a vários estudos. Então, já está uma coisa que ele já valeu, de fazer eu estudar mais. E o que ele vai dizer? Até hoje eu tenho ensinado nas minhas aulas de filosofia que a filosofia nasceu na Grécia, que a filosofia foi sistematizada pelos gregos. Aí eu venho me deparar com este livro chamado Legado Roubado, e ele vai dizer o seguinte, que filosofia grega não existe, que filosofia grega é um legado roubado, que filosofia grega é um legado roubado. Aí eu vou perguntar assim, mas a filosofia é um legado roubado? Sim, é isso que ele vai dizer, que a filosofia, ela foi usurpada. De quem para quem? Ou seja, ele vai dizer que a filosofia é de origem africana e que os gregos usurparam esta filosofia. E nem falaram, eles foram lá, aprenderam, pegaram os mistérios, estudaram, e nem para falar, Mas um filósofo nós sabemos que foi para o Egito. Aqui, ó, o Giovanni Reale e o Dario Antiseri, no seu volume, vai dizer aqui para nós que o Pitágoras foi no Egito e estudou lá no Egito, E a gente sabe que o Pitágoras formou muitos filósofos depois dele, muitos pensadores, e formou uma escola pitagórica, A gente sabe que o Pitágoras é um grande filósofo e também um grande matemático. E o que é, e qual é a grande novidade? A grande novidade é essa. Ele disse, e sofreu consequências por causa disso, disse que a filosofia nasceu na África e não na Grécia. Ele vai afirmar isso categoricamente e vai dizer que os gregos roubaram a filosofia grega. Então é a grande novidade do livro.
E isso mexeu comigo. Por quê? Porque eu nunca tinha ouvido falar nisso, gente. Para mim, sempre a filosofia nasceu na Grécia. E os símbolos da filosofia, os símbolos do conhecimento, todo o pensamento ocidental está formado nisso, de que a filosofia nasceu na Grécia. Agora imagina, esse homem afrontoso escreve uma obra afrontosa e diz ao contrário, fala assim. E o que ele quer com isso? Ele vai falar assim, que a gente tem que se livrar da mentira, que a gente tem que construir melhores relações raciais, né? E que a gente tem que falar a verdade para as pessoas, né? A verdade. Por quê? O preconceito se baseia em ideias falsas, em mentiras, tá? E como é que ele vai dizer? Como é que ele vai fundamentar isso? Ele vai fundamentar nas questões da Grécia, nas questões do pensamento e na vida dos próprios filósofos. Com relação à Grécia, ele vai dizer o seguinte: a Grécia não tinha condições de produzir filósofos. Por quê? Porque a Grécia vivia em constante guerra. Primeiro, ela não era unida. Eram cidades-estado, que ora guerreavam entre si, que ora se uniam para guerrear com outros povos, dentre eles os persas, né? Os persas eram grandes inimigos da Grécia. Segundo, o mundo antigo tinha um local de grande pesquisa, de grande difusão de conhecimento. E este local era justamente o Egito. Hoje nós temos, né, os Estados Unidos, nós temos a Europa, que são... As pessoas querem estudar, a gente já cansou de ver isso, né? As pessoas querem estudar, pesquisar, hoje está tendo novidade e está tendo investimento em pesquisas. As pessoas que têm condições, é lógico, né? Vão para os Estados Unidos, vão para a Europa e para outros, mas a gente sabe que são esses aí os redutos das grandes pesquisas. É lógico que isso vai mudando com o tempo, né? Mas como esses lugares são hoje grande fonte de pesquisa e de conhecimento, no mundo antigo era o Egito. E a Jônia, que de acordo com esses pensadores aqui, ó, a Jônia, que era um dos redutos de filosofia grega, né, que até hoje foi passado para nós, a gente sabe que a Jônia foi um reduto egípcio. Foi uma área de dominação, fazia parte do Império Egípcio. Então ali também a cultura egípcia estava ali. Então aí já vem primeiro, né, alguns dos argumentos que ele vai usar. Aí tipo assim, ele vai falar dos filósofos, a vida dos filósofos tem tudo a ver com o sistema de mistério egípcio. Ou seja, você não saber a vida completa dos pensadores gregos, por exemplo, do Platão, do Aristóteles, do Pitágoras, do Tales de Mileto, isso fazia parte do sistema de mistério egípcio. Ou seja, eles não podiam falar e não podiam escrever muito. O Sócrates, por exemplo, né, não escreveu nada. Então ele vai dizer que o próprio Sócrates poderia ter estudado lá no Egito, tá? E ele vai dizer isso aí, né? Ele vai fundamentar isso aí. E o que ele quer dizer é o seguinte, gente, que a filosofia grega não é grega. A filosofia grega, ela é africana. E nós precisamos aceitar isso aí. Aí vocês vão me perguntar, professor, e aí, o senhor chegou a qual conclusão? Eu ainda não cheguei a conclusão nenhuma, né? Eu estou estudando até a origem um livro chamado A Origem Africana da Civilização, de um autor africano. Já estou terminando, né? Eu tenho aprofundado, já estudei a cultura egípcia, voltei nos meus manuais aqui e estou tentando entender isso aí, né? Mas uma nova possibilidade se criou, ou seja, teria a filosofia realmente nascido na África, né? Teria. Por exemplo, Tales de Mileto fala da água, Heráclito fala do fogo. Esses elementos já eram venerados lá no Egito, né? A gente sabe que o Egito é mais antigo, né? A gente diz que a filosofia nasceu no século VII a.C. Mas e a civilização egípcia? Quantos anos tem a civilização egípcia, né? A civilização africana? Quanto tempo que existe civilização aí nesses países? Então, espero que você tenha curiosidade, que leia, que pesquise, que me ajude, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima, tá joia? Tchauzinho!